Boa noite, meus irmãos. Hoje estamos aqui para conversarmos sobre o item 8 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo teor é a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, vamos iniciar, fazendo a nossa preparação, que hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Vamos lá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Por mais que eu reconheça os grandes ensinamentos que tem na oração do Pai Nosso, que Jesus nos trouxe, a oração de São Francisco é que toca mais fundo o meu coração. Mas, feitas as preliminares, vamos ao que interessa. O corpo procede do corpo. Quando o gameta masculino se une com seus cromossomos ao gameta feminino, também com seus cromossomos, e inicia ali a reprodução celular, que vai dar todas as condições hereditárias, para que aquele organismo se forme da forma como tem que ser. Aliado a isso, ainda vai termos a presença do próprio espírito reencarnante, que, por meio do seu pensamento, ondas eletromagnéticas vão influenciar a formação desse corpo, trabalhando também na multiplicação dessas células. Isso é um outro assunto a se tratar posteriormente. Mas aqui a gente já começa a entender que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque se já temos a presença do espírito reencarnante no momento da concepção, no momento da união dos gametas masculino e feminino, isso quer dizer que o espírito já está formado. O espírito é criação divina, e como criação divina, como todos nós somos criados por Ele, por Deus, então todos nós somos irmãos. Só que esse conceito ainda é difícil de se internalizar. Somos criados pelo mesmo ser no universo, então por isso somos irmãos. Mas como entender realmente, como sentir realmente
que um ser reencarnado numa outra galáxia, num outro planeta, é nosso irmão. A gente tem dificuldade em sentir como irmão o presidente da Coreia do Norte, o presidente dos Estados Unidos, as milhares de criaturas que estão presas, né, nos diversos presídios no mundo por terem cometido diversos crimes. Enfim, isso não interessa, mas é difícil para nós concebermos, entendermos e sentirmos que estas criaturas são nossas irmãs. Então, por isso, esta divisão. Por isso que no atual estágio em que nos encontramos, né, é necessário estarmos divididos em planetas, por cada planeta dividido em regiões, em países, os seus países divididos em estados, os seus estados em cidades, onde nessas cidades habitam, vivem, convivem as famílias, que é a unidade da sociedade. Então nós estamos em fase de aprendizado. A nossa família material, que faz parte da família espiritual, que já é algo maior, buscando a família universal. Porque o nosso objetivo é a família universal. Porque chegará o dia em que, do mesmo jeito que eu gosto, né, dos meus pais, dos meus irmãos, os mesmos sentimentos que eu nutro por eles, vai ser o mesmo sentimento que eu vou nutrir por toda e qualquer criatura do universo. Porque ser irmão é mais além do que nascer na própria família, na mesma família. Vamos ver isso daqui, né? Vamos ver o significado de família. Família é um termo latino que significa agrupamento humano, formado por duas ou mais pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas, que geralmente vivem ou viveram na mesma casa. Vamos guardar esse significado, vamos para o outro. Parentesco. Relação de pessoas, quer por vínculo de sangue, quer pelo casamento, afinidade. Este termo afinidade também é utilizado no nosso direito. Irmão. Irmão é aquele que é filho do mesmo pai e da mesma mãe. Pode-se chamar de irmão também aquele que se tem laço forte de amizade. Então, o que há de igualdade nesses três significados? Que família, parentesco e irmandade vai muito mais além do que do sangue. Quantos irmãos, infelizmente, não se conversam? Quantos pais e filhos não se veem e não querem se ver? Enquanto que às vezes a gente se dá tão bem com um vizinho, com um amigo da escola, com um amigo da casa espírita. A nossa família terrena, família corporal, ela é uma pequena porção da família espiritual, que é composta por seres que pensam parecido, têm as mesmas ideias e os mesmos ideais. Muitos se unem porque têm os mesmos gostos, a mesma conquista intelectual, né? Gostam de determinadas matérias, gostam de desenvolver determinadas atividades, enfim. O porquê da união desses espíritos é variado, mas é sempre em relação às afinidades que têm em comum. Pois bem, então há momentos em que estamos encarnados
e momentos que estamos desencarnados. Este relacionamento não vai diminuir em função de estarmos ou não reencarnados. Pois bem, Kardec nos ajuda neste entendimento quando ele faz a pergunta 204 do Livro dos Espíritos, que é a seguinte: já que tivemos muitas experiências, nossa parentela se originou bem antes da nossa existência atual? Os espíritos nos respondem: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Como dito lá no início da nossa conversa, fomos criados já há algum tempo. Por isso a nossa presença no momento da concepção. Nesse vai e vem de encarnações, nós forjamos algumas ligações no bem e outras nos erros. Por isso que tem até, existem 2 ditados populares: filho de peixe, peixinho é. Por que isso? É natural que pessoas afins se unam, se juntem e se reencarnem juntos. E alguns são tão afins, já viveram tantas experiências juntas, estão tão próximos que pensam muito parecidos, agem de forma muito parecida, têm os gostos iguais. Isso não é estranho, não é nenhuma aberração da natureza, né? Ou algo fantástico. É algo natural, porque somos espíritos afins e estamos na mesma família espiritual. Mas há também aqueles que não são bem assim. Por isso o outro ditado: é a ovelha negra da família, né? Aí essa questão da ovelha negra é só para distinguir. Bom, as ovelhas geralmente são todas brancas. Quando nasce uma de cor diferente, então essa é diferente. E por que essa diferença no meio familiar? Não somos todos afins? Não pensamos de forma igual? De novo, remontemos as reencarnações, as várias encarnações. Nem sempre a gente age corretamente, né? Estamos em processo evolutivo. E quando erramos, ou quando alguém erra conosco, pode acontecer, né, de nossas relações criarem rusgas, ressentimentos, aversões. Bom, se pela lei natural, né, nós nos agrupamos por afinidade, pela lei natural nós também nos agrupamos em função do erro cometido. Ficamos unidos porque um cometeu o erro, o outro não perdoou. E nós não podemos avançar desta forma. Reconciliemos com o nosso inimigo enquanto estamos a caminho. Não é assim? Então, a espiritualidade nos coloca junto desses seres, em família, enquanto estamos a caminho, né, do nosso crescimento, para que a gente se una novamente, para que a gente se respeite, se ame novamente, onde a gente aprenda o perdão, a compreensão, o carinho, né? Lembram, né, quando eu falei da questão do sentimento que envolve o irmão? Para eu sentir no outro um irmão, eu tenho que compreendê-lo, eu tenho que acarinhá-lo, eu tenho que sentir todo o amor que eu possa ter por um igual, por um
irmão. Então, quando a gente traça caminhos diferentes desse nosso irmão de outrora, aquele que a gente tinha mais ligação no outrora, a gente tem que reencarnar juntos na mesma família para reparar esse erro, essa perda, esse distanciamento. Assim como a gente, quando está encarnado com pessoas afins, reencarnamos para fortalecer esta afinidade e juntos fazermos algo melhor para nós e para a humanidade. Essa é a função de estarmos reencarnados juntos. Mas por que reencarnamos em famílias menos numerosas do que aquela que é a família espiritual? Como eu falei, nós temos a família material, a família espiritual e a família universal. Nossa busca, nosso objetivo é formarmos a família universal. Então nós temos que aprender a amar a todos de igual forma. Tudo como processo de aprendizado, a gente consegue por etapas. O processo de aprendizado é um processo por etapas. Por isso, as diversas encarnações, as diversas famílias, para que a gente aprenda a construir laços perenes de afetividade. É na família que eu vou conquistar o equilíbrio, eliminando o egoísmo, o rancor, a inveja, a avareza. É onde eu vou aprender a dividir, a me preocupar mais com o outro do que comigo mesmo, a dividir tarefas, a dividir patrimônios, tanto material, quanto intelectual, quanto moral. Ensinar, aprender a aprender. Enfim, na família há diversas possibilidades de conquistas. A espiritualidade também, nessas questões da família, ela nos esclarece de que as diversas encarnações, onde atuamos com diversos papéis, ela não destrói os laços de família, mas os amplia, como é óbvio. Porque o fato de eu estar por um período vivendo longe de alguém que foi meu companheiro, minha companheira, meu irmão, meu tio, enfim, teve um laço de amizade, de parentesco em outra encarnação e agora não está mais, está no mundo espiritual enquanto eu estou encarnado ou vice-versa, isso não implica em distanciamento, isso não implica em falta de relacionamento. Quem está no mundo espiritual pode nos visitar. Nós, encarnados, podemos visitar quem está no plano espiritual quando dormimos, Enfim, nos sonhos, há diversas possibilidades de atuação entre um e outro. E isso só vai fazer com que nosso relacionamento, nossos sentimentos cresçam um pelo outro. Vamos continuar com a preocupação, com a atuação, com carinho, um e outro. Em relação a essas questões de parentesco, o Livro dos Espíritos traz lá nas questões 203 a 217. Todas essas questões tratam do parentesco corporal, parentesco espiritual. E tem uma palestra também deixa eu pegar aqui o nome dele, José Roberto Godoy, na TV Web Luz. Ele fala sobre esse tema e eu gostei bastante.
Agora, como para fechar o entendimento, o fato de estarmos numa família de 2, de 5, de 7, de 3, enfim, uma família material, corporal, não significa que ela é a única na nossa vida. Não significa que aqueles seres que estão à nossa volta, de forma mais próxima, são os únicos espíritos com o qual temos relacionamento e temos um passado. Pessoas além do nosso núcleo familiar encarnadas também podem fazer parte da nossa família espiritual. Espíritos que estão desencarnados e que nos auxiliam no dia a dia, os nossos mentores amigos, os espíritos que trabalham conosco na casa espírita, todos esses também podem e provavelmente façam parte da nossa vida e da nossa família espiritual. E nós estamos aqui para conquistar elementos que nos propiciem a conquistar mais adeptos para a nossa família espiritual. Para que um dia possamos considerar todos nossos irmãos e assim nos considerarmos componentes da família espiritual. Por isso também, isso me fez lembrar que às vezes não necessariamente nós temos uma dificuldade com um familiar encarnado, não é porque nós somos, não vou dizer a palavra inimigo, mas não é porque nós fizemos algo de errado com ele, ou ele conosco, e que agora temos que reparar. Pode ser simplesmente a vinda de um espírito que precisa daquele convívio com a nossa família para o aprendizado dele, e que a gente abriu as portas do nosso coração para que ele fizesse esse estágio conosco e aprendesse alguma coisa. Isso também pode acontecer, né? Mas, encerrando, como eu comecei de uma forma diferente, eu também pretendo encerrar de uma forma diferente. Encerrar com 2 poemas de Benjamin Brooklyn, que foram psicografados já há alguns anos lá em Juiz de Fora. Um fala da humildade e o outro fala da paciência. 2 itens que nós também temos que desenvolver enquanto família. Se a gente quer crescer, se a gente quer que nossa família se una cada vez mais, se a gente quer passar algum ensinamento para aqueles que fazem parte da nossa família, nós temos que exercitar, entre outras coisas, a humildade e a paciência. E aí, neste momento, que vai ser também a nossa prece, esses 2 poemas, eu peço a vocês que, nesse momento, mentalizem os seus familiares, onde quer que eles estejam, encarnados e desencarnados. Lembrando que se no passado fomos pedra no caminho dessas pessoas, que hoje a gente sirva de instrumento de pavimentação. Se ontem nós fomos espinhos, que hoje sejamos flores. Que se nós propiciamos o afastamento dessas pessoas no passado, do convívio da nossa família, ou se nós nos distanciamos dessas pessoas no passado, que hoje a gente se transforme em ponte de entendimento, em ponte de compreensão, em ponte de ensinamento e de luz. Porque a gente tem aprendido que é hora de mudar. Nós, espíritas, estamos tendo o conhecimento da vida maior, da vida espiritual, do que significa família, do que significa sermos irmãos
uns dos outros. E por isso precisamos mudar, precisamos crescer, precisamos melhorar. Então, vamos lá. Humildade. Escute, preste atenção, ouça Jesus a falar, aguce a sua razão para o ensinamento a ficar. Ele diz que perdoar é atitude de paz. As mágoas que se guardar perturbam a doença, traz. Amoleça o sentimento, abrande o gênio ruim. Entenda que o ensinamento não é tão difícil assim. Só precisa permitir que se instale pouco a pouco. Só tem que admitir, estudar para ser douto. O ensino, na sua base, deve ser sempre buscado. Se a base desprezar, não pode ser educado. A mensagem em si é simples. Somos nós que complicamos. Aceitar-nos como aprendizes, sem achar que já formamos. Só desta forma teremos a harmonia para crescer. Só assim conseguiremos aprender, aprender, aprender. Paciência. De mansinho é que a gente chega lá. Mais fácil devagarzinho do que se atropelar. Assimilar a mensagem que o mestre exemplificou. É só com muita bagagem que a vontade conquistou. Acordar cada manhã, meditar profundamente, dedicar-se com afã no trabalho consciente. A família que espera nosso carinho, atenção, desafetos de outras eras, se unindo para a redenção. Esse é o primeiro trabalho, o mais difícil de todos. A coragem para encará-lo é resultado de esforço, que se faz buscando o bem, buscando o ensino maior, buscando a bagagem que tem, transformando para melhor. Que Deus nos abençoe, nos ilumine nesse nosso esforço de fazer com que a nossa família cresça cada vez mais. Boa noite a todos.